Deus, Espírito Santo, aquele que trouxe o Emanuel a nós, através de Maria, aquele que traz o Emanuel a nós hoje, na sua palavra, em sacramento, nos abençoe quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente na epístola que nós ouvimos hoje. Os irmãos e irmãs do Salvador Jesus, é uma prática muito comum e saudável a gente fazer uma pausa de tempos em tempos. Uma pausa para descansar, também uma pausa para fazer uma avaliação. Avaliar a vida, avaliar os caminhos onde temos andado, os objetivos que a gente tem, os planos. E a verdade é que, especialmente nessa época de fim de ano, muitas empresas, entidades, igrejas fazem isso. E também muitas pessoas têm o costume de tirar um tempo para avaliar o ano que passou e pensar no ano novo, né? Inclusive, muita gente faz, promessas, vou parar de fumar, vou parar disso, parar daquilo, vou emagrecer, vou começar a fazer ginástica, enfim. E aí a minha pergunta, para a gente começar a pensar, é: como é que foi o seu 2022? Teve alegrias? Teve realizações? Teve boas notícias? Teve também frustrações? Teve tristezas? Houve notícias tristes? Será que a gente conseguiu cumprir os planos que a gente fez um ano atrás? Cumprir os objetivos? Cumprir as promessas? Quem sabe a gente nem promete mais, porque às vezes a gente promete e nunca cumpre. Será que a gente conseguiu cumprir pelo menos alguns dos planos? Ou muitos deles? Ou quem sabe a gente não conseguiu cumprir nenhum? Então, quando a gente olha para a nossa vida, especialmente do ponto de vista físico, material, para alguns o ano termina ruim. Tem gente que está terminando o ano sem casa, porque foi soterrado por um desmoronamento, ou foi inundado por uma enchente. Tem gente que termina de luto, porque morreu, algum familiar, ou algum amigo chegado, um irmão na igreja. Gente que nessa época infelizmente morre em acidentes na estrada. Gente que morreu esse ano por violência. Gente que morreu por Covid, também por outras enfermidades. Tem gente que está começando o ano sem trabalho, alguns com salários atrasados. Agora, também tem aqueles que estão terminando o ano com um bom dinheiro na sua conta, que talvez ganharam um pouco do 13º, quem sabe um dinheiro a mais. Alguns pouquíssimos ganharam esse ano em alguma loteria, Alguns talvez conseguiram fazer bons negócios, e alguns também vão desfrutar do dinheiro que ganharam com a corrupção que cometeram. Agora, nós cristãos, meus irmãos, nós não olhamos, ou pelo menos não deveríamos olhar em primeiro lugar para as realizações humanas e materiais quando a gente termina um ano ou um ciclo. Jesus diz: coloque o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele dará todas as outras coisas. Por exemplo, no texto de Lucas de hoje, nos versículos que vêm bem antes dele, a gente leu no 35 e vem no 34, um pouquinho antes, ele diz assim: arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão. Por quê? Lá os ladrões não podem roubá-las, as traças não podem destruí-las. Porque onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês.
E lá em Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas do céu e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Jesus, Paulo, eles não estão falando que a gente deve cuidar da vida aqui, mas eles estão dizendo, como a gente ouviu lá no Salmo 90, que a gente tem que ter o coração sábio, saber que os dias aqui são poucos e que o tesouro maior é no céu. E aí nós entramos no texto de hoje, Romanos 8. Paulo ali está falando da grande salvação que nós temos e recebemos por causa da obra de Cristo. A salvação que tem quem está unido a Cristo pela fé. Ele fala da vida também de quem é guiado pelo Espírito de Jesus. Bom, quem tem o Espírito vive assim, quem não tem o Espírito vive de outra forma. E ele fala também da glória que nós vamos ter no futuro, né? Apesar dos sofrimentos, das frustrações, das tristezas, do luto, das lágrimas que temos aqui neste mundo, enquanto vivemos aqui. E ele fala assim que nada disso que tem no mundo pode nos separar do amor de Deus que é dado a nós em Cristo. Então, meus irmãos, nesse final de ano, olhando para o que Paulo diz nos versículos que nós ouvimos hoje, analisando a nossa vida, que apesar dos nossos esforços nem sempre agradável a Deus, a gente tem que reconhecer isso. A gente pode até se esforçar, mas nem sempre a gente agrada a Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente não põe o reino de Deus no primeiro lugar. Muitas vezes a gente não faz a vontade de Deus no primeiro lugar. Então, olhando para a nossa vida, olhando para o que Paulo diz, eu coloquei esse tema para a gente pensar hoje. Nada faz Deus parar de nos amar. Nada faz Deus parar de nos amar. Então, nesse fim de ano, em que nem tudo foi como a gente planejou, talvez como a gente queria, né? Neste ano que talvez muitas vezes nós pensamos mais nas coisas aqui deste mundo que nas coisas do reino de Deus, nas coisas do céu. Neste ano que talvez nem sempre a gente buscou as riquezas do céu em primeiro lugar. É confortador a gente saber disso. Nada disso que a gente fez de errado, nada que a gente fez que, de certa maneira, decepcionou a Deus, mas nada disso fez Ele parar de amar a gente. No versículo 31, o próprio apóstolo Paulo, que sabia e reconhecia que também era pecador, que nem sempre agradava a Deus, ele que tinha passado por muitos e muitos sofrimentos por pregar o Evangelho, ele diz assim: olha, não importa quem esteja contra você, não importa quem está contra nós, porque o nosso Deus é maior que tudo. Se Deus está contra conosco, quem vai estar contra nós? Nós acabamos de cantar isso, né? Porque esse Deus é o que está com a gente aqui, ó, Emanuel. Então esse Deus é mais poderoso, é maior, e principalmente em Cristo Ele está com a gente, Ele está do nosso lado sempre. Deus deu o que tinha de mais precioso, seu único e santo Filho, para morrer por nós, lá naquela cruz, né? E por isso, meus irmãos, tudo que a gente precisa, Deus vai nos dar. Se Ele já deu o mais valioso que Ele tinha, Paulo faz uma pergunta ali retórica, né? A resposta é sim. Ele diz: olha, se Ele já deu o seu próprio Filho, sabe que Ele não vai dar tudo mais que a gente precisa? Sim, Ele vai nos dar. Deus sabe que a gente é pecador, que a gente falha, que a gente é culpado. Ele sabe que mesmo todos nós aqui já crendo em Jesus, a gente ainda peca, a gente ainda tropeça, mas Ele perdoa a gente por causa de Jesus. No capítulo 8, versículo 1, ele diz assim:
E esse aqui, meus irmãos, é uma das frases mais importantes da Bíblia. Diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Veja que interessante. Ele não diz não tem mais nenhuma condenação para quem cumpre os mandamentos, para quem isso, para quem aquilo. Ele diz: não há nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. E quem é que está unido com Cristo Jesus? Quem tem a fé nele viva. Quem é que tem a fé nele viva? Aqueles que estão fazendo o que nós estamos fazendo hoje, sendo alimentados na fé por ele mesmo, na palavra e no sacramento. Nada faz Deus parar de nos amar, porque Paulo diz assim: foi Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que foi ressuscitado, que está à direita de Deus. Ele pede em favor de nós. Então, quando a gente pede perdão, por exemplo, aqui no começo do culto, lembre disso. Esse perdão está sendo pedido a Deus lá por Jesus, que está à direita de Deus, e está pedindo por nós lá. Está dizendo: olha, Senhor, está vendo aquele povo ali? Eles pecaram de novo, mas eles estão pedindo perdão em meu nome. Portanto, perdoe-os novamente. E aí, nos versículos 35 ao 39, Paulo vai mostrar detalhes, ou mostra em detalhes como é que funciona isso, como é que nada faz Deus parar de nos amar, né? Ele cita sofrimentos, ele cita coisas materiais, até poderes espirituais. Ele cita: olha, nenhuma criatura do universo, nem profundidade, nem altura, nada pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu tenho certeza, meus irmãos, que todos vocês, nesse ano que está terminando, talvez em grau maior ou menor, todos vocês passaram por aflições. Todos vocês passaram por dores, por dificuldades. Como outras pessoas passam, como todos os cristãos passam. E aí vem uma coisa interessante. Quando a gente passa por essas aflições, quem não é cristão, direto ou indiretamente, aponta o dedo para a gente e fala: cadê o seu Deus? Por que você está sofrendo? Onde é que está seu Deus nessa hora? Né? Eles querem dizer que a gente sofrer quer dizer que Deus nos abandonou. Não. Deus abandonou Jesus na cruz, para que a gente não sofra o maior sofrimento, que é a condenação eterna. Então, quando a gente sofre, especialmente quando a gente sofre por ser cristão, quando nos honram, ou quando falam mal de nós, ou até nos perseguem de uma ou de outra forma, meus irmãos, isso na verdade é justamente a prova de que nós somos filhos de Deus, que nós estamos unidos a Jesus pela fé, e nós esperamos uma glória que não é aqui no mundo, é a glória eterna, para aqueles que ficarem fiéis na fé até o fim. É lá no céu, onde daquela riqueza que Jesus disse que ninguém rouba, ninguém destrói, ela está lá nos esperando a coroa da vida eterna. Então, nós vamos terminar e começar o ano, lembre disso: nada faz Deus parar de amar você. Nós, às vezes, não amamos Deus. Nós, às vezes, achamos que Ele não nos ama, né? Nós, às vezes, não agimos no amor de Deus. E veja, o mundo muda, né? Muitas coisas vão evoluindo, mas tem uma coisa que não muda: os pecados e o sofrimento. Eu falei isso aqui uma vez, talvez vocês vão lembrar. Vocês devem ter ouvido isso por aí. Agora com essa pandemia da Covid, agora as pessoas vão aprender finalmente a se amar, a se ajudar e não sei o quê. Passou a pandemia, continua guerras, continua violência, né? Continua a gente falando mal do outro. Eu
tentando prejudicar o outro, e assim por diante. O pecado não vai mudar. Né? Nós, seres humanos, somos pecadores. E aí, tem uma outra coisa que não muda, e nunca perde a validade, meus irmãos, é a morte de Jesus por nós lá naquela cruz. Que foi há 2000 anos, mas vale hoje, vale para sempre. Nada pode diminuir o valor da morte de Jesus. Nada pode remover isso, por mais que alguns digam que é mito, que é história, nada pode tirar isso. A história da salvação que a gente ouviu no culto de Natal, né? Na qual nós estamos envolvidos, onde Deus nos incluiu. E aí, para quem crê em Jesus, isso afasta qualquer dúvida que a aflição possa nos causar. E mesmo assim, mesmo que na aflição a gente tenha dúvida, Deus continua nos amando. Lembra da história do Jó? O Jó não ficou quietinho. Ele começou a questionar a Deus. Ele só não blasfemou contra Deus. Deus continua a amar o Jó. Então, mesmo que a gente em algum momento chegue a ter dúvidas na fé, mostra que a gente tem fé. O ruim é quando você não sente mais nada. Quando você não sente mais fome e sede da palavra de Deus. Ou, né, como quando você, de repente, começa até a achar que Deus já não existe mais. Mas as dúvidas da fé são normais. E mesmo a dúvida não faz Deus parar de amar você e eu. Meus irmãos, nada em toda a criação, que também está contaminada pelo pecado, nada pode separar a gente do amor salvador do nosso Deus. Nada pode ser uma barreira que vai impedir o amor de Deus de chegar até nós, de nos alcançar, de nos atingir e nos mudar. Nada pode impedir, nem o nosso pecado pode separar a gente de Deus. E o outro lado também, meus irmãos, nada que a gente fizer de bom vai fazer Deus nos amar mais. Ele nos ama porque Ele é amor. Isso é importante também, né, a gente saber. Eu posso, por exemplo, no ano que vem, estar em todos os cultos aqui, participar de todas as atividades. Aí eu penso assim, agora Deus vai me recompensar mais, vai me amar mais. Não. Ele continua me amando porque Ele me ama e Ele é amor. Ele vai se agradar sim, se eu procurar servir mais e melhor. Mas isso não vai mudar o amor dele por mim. Quando eu, né, vamos dizer assim, quando eu pisar na bola, Ele me ama. Quando eu fizer coisa boa, Ele me ama também. Meus irmãos, nada faz Deus parar de nos amar. Nada. E aí só tem um C. Nada faz Deus parar de nos amar se nós ficarmos unidos a Deus através de Cristo Jesus pela fé nele. Se você se afastar de Jesus, se você não tiver mais a fé nele, aí sim você está separado do amor de Deus. Porque nós cristãos cremos, né, que Deus se revela Salvador, amoroso, gracioso em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Então, você pode ter essa certeza, se você continuar na fé em Jesus, nada vai separar você do seu amor. Como é que ele vem a nós? Nós falamos antes. Ele escolheu assim, não é a gente que escolhe. Tá? Ele escolheu vir a nós, na palavra que a gente lê e estuda em casa, na palavra que a gente ouve e estuda aqui na igreja, no batismo que a gente recebeu um dia, e na Santa Ceia, onde Jesus vem a nós com seu corpo e sangue. Então, meus irmãos, quando a gente termina mais um ano, e a gente planeja o próximo ano, alguns planejam com detalhes, outros talvez só tenham algumas ideias, esse ano acho que eu vou fazer isso, fazer aquilo, não importa. Eu quero lembrar para vocês, antes de concluir, o que Paulo diz aqui em Colossenses 3, 15 a 17. Olha só. Que a paz de Cristo seja o árbitro, quer dizer, o juiz no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo.
e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu acho que esse é o melhor conselho que a gente pode ter para um novo ano, né? Seja agradecido, instrua, o Senhor não deixa Ele te instruir, né? Seja enriquecido pela palavra de Deus, e esse aqui é um dos momentos onde mais a gente tem isso, né? E tudo que você fizer, palavra e ação, faça em nome de Jesus e agradeça a Deus. É um critério que a gente tem. A gente viu os estudos bíblicos esse ano, né? Então, assim, é só um exemplo. Eu vou na igreja assim, mas durante a semana eu vou ver como é que eu achar melhor. Graças a Deus. Será que eu posso falar isso? Né? E você hipócrita, na igreja eu vou ver de um jeito, durante a semana de outro. Graças a Deus. Não dá. Né? Eles façam tudo em nome do Senhor Jesus. Claro que vai ser tudo que agrada ao nosso Senhor. Então, meus irmãos, a promessa de Deus para 2023 é certa. Para quem está unido a Jesus Cristo, pela fé verdadeira, não haverá condenação. Não importa o que o ano novo vai trazer para a gente. Alegrias, tristezas, realizações, dificuldades, não importa. A gente pode ter certeza absoluta que por causa de Jesus, ontem, hoje, em 2023, enraizados e edificados em Cristo, nós vamos ser abençoados sempre pelo nosso Deus. Por quê? Porque eu quero que vocês digam junto comigo agora: nada faz Deus parar de nos amar.